queridos pais, novamente aqui Alana Macedo. Alexa Macedo. Os filhos, eles herdam não somente a aparência física dos pais, os valores, as crenças e o próprio comportamento terão um profundo impacto nas crianças e nos adolescentes. Por isso, a importância de nós pais nos conscientizarmos a respeito da importância de sermos bons exemplos para nossos filhos, já que os filhos são como espelhos. Se você quer saber mais a respeito dessa dinâmica e saber como ter em casa uma fonte ilimitada de inspiração, confira o vídeo. Quero compartilhar com vocês uma história que eu li certa vez. Um casal recém-casado, eles eram recém-casados quando começaram a construir a primeira casa. Eles não tinham muito dinheiro, então o marido, ele que fez a maior parte do trabalho. Ele plantou um jardim, né, e colocou um gramado. E a primeira árvore de muitas que ele plantou foi uma acácia meleira sem espinhos. Essa árvore era uma árvore pequena, franzina, media cerca de 2 a 3 centímetros de diâmetro e ela era muito flexível. O homem ele conseguia dobrar ela para qualquer direção que ele quisesse. Até que um dia, durante o inverno, quando a árvore ela estava sem galhos, sem folhas, ele olhou por acaso para ela pela janela e observou que ela estava inclinada ao oeste, disforme e desequilibrada. E ele ficou chocado, ele não conseguiu acreditar, né? Então ele foi até a árvore, abraçou ela na intenção de endireitá-la. Só que agora a árvore, o tronco da árvore já media 30 centímetros de diâmetro e a força dele não significava mais coisa alguma. Quando ela foi plantada, um pequeno pedaço de barbante poderia ser colocado e ajudaria a árvore a ficar no lugar resistindo aos ventos que soprava nela, né? O homem poderia ter colocado o barbante sem esforço, mas ele não o fez. Então a árvore cedeu à força do vento. Semelhantemente, observo algumas crianças cujos pais parecem ter negligenciado a responsabilidade de ensinar, assim como o homem negligenciou a árvore por anos. Os nossos filhos, eles são como esponjas. À medida que eles crescem, eles vão absorvendo tudo ao redor deles, né? E conscientemente ou não, eles acabam querendo imitar a nossa conduta, nossas ações. E vai acabar que essa imitação de nossa conduta vai nos conscientizar sobre certos comportamentos que nós achávamos que não tínhamos antes, quando for refletida através da criança. Engraçado que quando elas são pequenininhas, né, nós achamos até engraçadinho, né, quando elas imitam a gente brinca com elas e elas imitam, né, elas estão aprendendo a falar, né, mas quando elas já estão maiorzinhas, né, às vezes a gente não percebe que elas continuam a imitar, elas continuam absorvendo, continuam imitando, né? É lógico que quando elas começarem a idade da escola, né, elas terão outras influências, outros exemplos de colegas, exemplos dos professores e diversas outras pessoas que vão influenciar na vida delas, né? Então, dependendo de com quem ela mora, se mora com o avô, se mora com os tios, sempre terá pessoas influenciando ela, né? Ela vai tender a imitar essas pessoas. Mas os pais, eles, se forem presentes, é lógico, eles serão a peça principal desse quebra-cabeça, né? Porque eles começaram, né? Eles introduziram essa criança na sociedade. Então ela vai tender a imitar mais eles, é lógico, os pais.
Exatamente, né? Quantas vezes eu tenho 3 filhas, né? Então, quantas vezes a Alicia e a Alex, a Alicia ainda não tem 11 meses apenas, pegavam o meu salto e saíam andando pela casa, né? Por quê? Porque a mãe usava, elas queriam ser iguais a mim. Eu lembrei de uma experiência em relação à Alexa. Quando ela tinha ainda de 4 para 5 anos de idade, eu estava enquanto eu fazia os afazeres de casa, eu gostava de colocar música para poder ouvir. E assim, eu não ouço músicas depreciativas, com xingamentos, nada desse tipo, né? Mas eu estava ouvindo uma música que falava, tinha uma mensagem a respeito de traição, de vingança. E quando eu estava ouvindo, para mim estava tudo bem, né? Mas quando eu ouvi a minha filha de 4, 5 anos reproduzir aquela música, e me pesou, né? A mensagem, eu olhei assim, isso não é adequado para uma criança da idade dela. Né? Então eu revi minhas ações, eu percebi que eu ouvia demais aquela música, aquele cantor, né? Aquele tipo de música, e eu senti a necessidade de mudar. Né? E foi o que eu fiz. Eu fiz alguns ajustes, coloquei músicas com mensagens mais leves, né? E que ensinava algum princípio, né? E coloquei substituir. Né? Então, muitas vezes nós iremos ver isso em nossos filhos, né? Nosso comportamento refletido neles, né? Porque eles são como espelhos, né? Eles aprendem, eles absorvem e eles reproduz neles, né? Nas ações deles. E isso, como o Alexson falou, né, é extremamente importante, porque nós somos uma referência para eles, né? Ser pais é ser exemplo. Né? Então, o papel de pai e de mãe, né, de ser pais, é um papel complicado, mas um papel importante que a gente vai desenvolver. Talvez o papel mais importante que a gente vai desenvolver durante toda a nossa vida, né? Ao longo de nossa vida, visto que ter um filho implica, entre outras coisas, uma extrema felicidade e um esforço contínuo, né, para o desenvolvimento, para trabalhar na educação e no crescimento pessoal dele como pessoa, né? Então é importante a gente compreender que nós pais seremos uma referência para nossos filhos e para essa construção do caráter dele, da pessoa dele. Exatamente. E existem duas formas de ensinar os nossos filhos, né? Nós somos professores do lar, né? E temos essa responsabilidade de ensinar os nossos filhos. A gente querendo ou não, nós vamos ensinar. Existem duas formas de ensinar. Uma é através das palavras e a outra é o que nós estamos falando, é através do exemplo. Então, muito provavelmente vocês conhecem aquela frase famosa, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas será que isso funciona? Nem um pouco. Não funciona de jeito nenhum. Né? Então, quando nós damos o exemplo, as palavras elas ficam baseadas. Então, quando tem um exemplo na frente, as palavras elas funcionam. Mas quando são só as palavras, não faz o menor sentido na cabeça delas. A criança ela não consegue assimilar, né? Porque nosso discurso está desconexo com as nossas ações. Então não tem como a criança ela fazer. Né? Então, vou fazer uma pequena analogia. Muito provavelmente vocês já se bateram para chegar em algum lugar e vocês pediram informação para alguém, certo? Então, quando o lugar é um pouco complicado de chegar, então a pessoa ela vai se disponibilizar a dizer, né? Ah, você vai para a direita, para a esquerda, e ensina da forma dela. Né? Quando o lugar é muito complicado, o que a gente faz? A gente vai, pergunta para outra pessoa e ela informa mais uma vez. Né? Então são palavras. A gente assimila pouco as palavras. Agora imagine se você perguntar a alguém e ela falar,
Não, espera um pouco, eu te levo lá. É isso que o exemplo faz. O exemplo, ele encaminha a pessoa. É como se você estivesse seguindo alguém. Então fica muito mais fácil de você chegar ao lugar. Você fica tranquilo, a pessoa sabe como chegar. Então nós fazemos isso com nossos filhos. Inconscientemente nós encaminhamos nossos filhos para um lugar ou para outro. Mas quando a gente apenas aponta a direção, isso é um pouco complicado deles reproduzirem. Mas o nosso exemplo, esse sim. Então, imaginem, a criança fala alguma coisa, solta uma mentira, e você fala, menino, não minta, isso é feio, mentir é feio. Realmente, não é legal mentir. Mas, aí quando toca o telefone, você fala, se for pra mim, fala que eu não tô. Será que isso está desconexo com o discurso? Está sim, a gente está mentindo. E isso na cabeça da criança, ela funciona como, essa é a forma de se fazer. E às vezes, talvez, a gente faz certas coisas sem perceber, né? Como eu falei, talvez a gente vai perceber certos comportamentos nossos refletidos em nossos filhos, né? E quando a gente perceber isso, é preciso a gente ter consciência que nós precisamos mudar o rumo, né? E você falou de algo bem pequeno, né? Uma pequena mentira, né? Quando o telefone toca, dizer que eu não estou aqui. Então, uma coisa simples, né? Mas que terá uma grande influência, né? Nessa construção do caráter de nossos filhos. E se a gente for acumulando, né? Pequenos maus exemplos, né? Vai formar uma bola de neve, né? E ele vai absorver isso tudo, né? As crianças, elas são extremamente inteligentes e elas observam o tempo todo, né? Então nós precisamos nos conscientizar sim a respeito de nosso comportamento e do exemplo que nós queremos dar, nós estamos dando para nossos filhos. Exatamente. E a Alana falou algo interessante, né? A gente precisa ter essa consciência. Por quê? Porque quando é um comportamento, digamos que premeditado, ele funciona menos como exemplo do que quando é um comportamento normal, como é cotidiano. Então a criança, ela vai aprender mais quando ela vê que aquilo é natural, natural do pai. Então, qual é a melhor forma de nós ensinarmos nossos filhos? É pelo exemplo. E como esse exemplo? De forma natural. Então, como eu vou fazer isso então, Alexa? Como que eu vou ter um comportamento bom de forma natural? Eu quero encaminhar meu filho, eu preciso me encaminhar. Então, eu preciso mudar. Se eu acho que meu filho ele tem um comportamento que não é adequado, eu preciso olhar primeiro o que eu estou errando, como que eu faço aquilo. Muitas vezes ele aprendeu isso de você, muitas vezes. Então eu estou falando basicamente dos filhos pequenos, porque quando eles estão mais velhos, como eu já disse, eles já têm diversas outras influências. Não é só você que influencia a vida dele. Mas lembrando que você ainda é a fundamental, a mais importante. É a mais importante. Então, a melhor maneira de nós encaminharmos bem os nossos filhos é nós olhando para dentro de nós mesmos. Como nós agimos. Qual tipo de comportamento nós temos. Eles vão imitar isso. Se você costuma ajudar as pessoas, seu filho vai ajudar. Se você costuma não ligar para os outros, xingar no trânsito, você costuma discutir com a mãe dele, se você costuma brigar com ela, ser rude com ela, ele vai aprender aquilo. Ele vai aprender aquilo. Acha que aquilo é o normal, né? Exato. Ele vai absorver. Exatamente. E isso não vai ser legal para seu filho. Então, a melhor maneira que tem de se ensinar é através do exemplo. E depois com as palavras. Vamos voltar para a analogia que eu utilizei.
Então, imagine se a pessoa que se dispôs a levar você até o local onde você estava querendo ir, ela, além de te levar, ela vai lhe explicando o caminho, né? Ah, tá vendo aqui, ó, tem esse lugar aqui e mais para frente tem um outro. Aqui, ó, você pode olhar que aqui tem uma pizzaria aqui na esquina. Então você vai absorvendo aquilo com mais facilidade. Então, assim também são os nossos filhos. Quando nós damos o exemplo e depois acrescentamos palavras, ensinamos, fica muito mais fácil dele entender o que você está falando, porque você deu exemplo. Então, o exemplo ele é primordial na criação e educação de nossos filhos. Nós precisamos dar valor a isso, porque é isso que vai fazer com que nossos filhos eles se desenvolvam e principalmente desenvolvam o seu caráter, né? Isso vai ser bom para nós também, quando nós nos desenvolvemos, quando nós fazemos com que as nossas ações elas fiquem melhores, quando nós começamos a imaginar o que nós estamos fazendo e tentar modificar. Isso vai ser bom para nós, para eles, né? E nós vamos conseguir dar filhos melhores para a sociedade, né? Apresentar de uma forma melhor. Eles estarão melhores capacitados para receber a força do mundo, né? Como a árvore lá, ela estava despreparada, então ela cedeu. Mas se a gente dá bons exemplos, nossos filhos, eles estarão preparados, né? E não absorverão, verão as coisas ruins que virão do mundo, né? Porque eles tiveram uma referência, que são vocês. Exatamente, nós pais. Nosso exemplo, nossos bons exemplos. Exatamente. Então tem aquela velha frase, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Exatamente, o exemplo ele arrasta, né? A palavra ela pode até convencer, mas o exemplo ele arrasta, é diferente, né? Eles vão aprender muito mais quando nós fazemos, nós vamos à frente. É muito melhor a gente falar, vem, me segue, do que a gente, vai lá, ó, é lá, apontando a direção. Essa semana eu saí com o Alan, nosso filho, ele queria comprar uma bola. Há muito tempo ele já queria comprar uma bola. Ele tinha um dinheirinho guardado aí. Então a gente foi e fomos até o local e o rapaz disse que a bola era R$ 35. Antes ele também precisava comprar o chocolate. A gente apreciou o chocolate, só que a loja ele não trocava o dinheiro que era R$ 100 que ele tinha. Então a gente comprou a bola e voltou para comprar o chocolate. Quando a gente voltou para comprar o chocolate, a gente percebeu que o rapaz ele havia dado o troco errado. A bola era 35 e ele voltou R$ 70. Era para ter voltado 65. E eu fiquei na mente, a gente podia, eu na minha mente, né? A gente podia comprar um chocolatinho, o chocolate estava na promoção, né? Já ia ser um chocolate a mais. Mas isso tudo passou na minha mente. Não, preciso dar um bom exemplo, né? Eu quero que meu filho ele aprenda o que é correto. Né? Então a gente vai lá e vamos devolver, né? E também em nenhum momento ele falou, que bom, a gente saiu ganhando, né? Em nenhum momento. Então ele concordou, nós fomos lá, né, para devolver o dinheiro para o rapaz. Né? Então, realmente, o exemplo, ele arrasta. Né? Que possamos nos conscientizar e ter esse desejo e dar, né, esses bons exemplos para nossos filhos. E as oportunidades, elas surgem a todo momento, né? Porque a todo momento eles estão conosco. Nós não precisamos, como Alex falou, premeditar uma ação para dar um bom exemplo. Isso é no dia a dia, isso é a todo momento. Se a gente sai com nossos filhos e chupa uma bala, essa casquinha dessa bala a gente joga fora ou a gente guarda no bolso? Né? Nossos filhos, eles observam tudo. Isso, né? Você fala jogar fora, jogar no chão, né? Isso, jogar no chão. Então, se ele vê a gente guardando, né, ele vai achar interessante, né? Porque o meu pai guarda a balinha, não faz como todos os outros e joga no chão, né? Ele vai aprender a importância, né, de ser um bom cidadão, dos deveres que nós devemos ter. Né?
Exatamente. Eu tive uma experiência parecida com essa que a Lana teve com a Lana há muito tempo atrás, né? E o interessante é que o que eu estava falando precisa ser natural. E para ser natural nós precisamos cultivar dentro de nós mesmos. Mesmo que as outras pessoas não estejam vendo, esteja somente você. Você precisa fazer dessa forma. Então o que aconteceu? Eu recebi um troco a mais no banco. Né? Eu fui pagar uma conta e eu recebi um troco a mais. Engraçado que eu voltei lá e eu chamei o caixa, né? E fui falar daquele dinheiro que ele tinha me dado a mais. E logo ele começou a se defender. Não, mas eu dei certo. Provavelmente ele estava achando que eu tinha Dito que seria menos, né? troco a menos, mas na verdade tinha sido a mais. Ele tinha me dado troco a mais, né? Se eu não me engano, 20 ou 30 reais a mais. Nossa. Bastante. E aí eu devolvi para ele. Quando ele viu aquilo, ele ainda encheu os olhos assim, nossa, muito obrigado. Então, ou seja, isso eu fiz sozinho. Né? Eu não estava ali para ensinar para o meu filho, não. Eu primeiro estava desenvolvendo isso dentro de mim mesmo. Então, é natural a gente olhar e querer, vou ficar com esse dinheiro. Né? E você falando aí, né, eu percebi, né, a importância de ser algo verdadeiro, né? A gente não pode querer fazer as coisas somente para que nossos filhos vejam que nós somos bons exemplos. Né? Tem que ser algo real, algo que a gente vive, né? Com certeza isso vai ser melhor passado e melhor percebido e absorvido por eles. Exatamente. Dá aquele exemplo, amor, de Alice? Ah, sim. A Alicia, nossa filha mais velha, de 14 anos, certa vez ela foi até o nosso quarto e eu estava ajoelhada na cama orando, né? Eu tenho esse costume, sempre faço isso. E ela me perguntou, ela me questionou depois, porque, mamãe, por que você sempre ora quando acorda? E eu expliquei a importância daquilo para mim, né? E ela na época estudava pela manhã e no outro dia eu chamei ela e o irmão dela estudavam pela manhã, e aí eu chamei ela e ela demorou para levantar, para sair do quarto. E eu já fiquei intrigada, né? Já vou lá chamar logo, que preguiça é essa? E quando eu entrei, ela estava ajoelhada, né? Então ela estava repetindo a minha ação, né? O que ela viu a mãe fazer. E eu fiquei assim, saí, voltei, né? Só dei a ré e deixei lá ela continuar a orar, né? E eu senti uma alegria imensa, uma felicidade, porque eu não fiz querendo que ela visse, né? E fizesse, né? Eu estava naturalmente fazendo ali, como eu sempre faço, e ela viu, percebeu, absorveu e replicou, né? E eu fiquei muito feliz com isso. Outra coisa, um outro exemplo que eu gostaria de dar é algo que aconteceu com a gente recentemente. Né? Uma coisa que eu percebi também recentemente por conta disso. Né? Nós infelizmente precisamos ficar longe uns dos outros, né? Por 2 meses. Né? Eu estava na Bahia e minha família toda estava aqui em São Paulo. E minha irmã, ela falou comigo: Alexson, seu filho, ele é besta que nem você, faz as mesmas piadas. Todo palhaço. Eu sempre, é uma coisa minha, eu gosto de estar contando piada, mantendo bom humor. E é algo que eu particularmente gosto muito, porque ele, com isso, ele me faz rir todos os dias, né? E eu sou extremamente feliz por isso, eu gosto muito. Pois é, e eu nem percebia que aquilo, meu filho, ele prestava atenção naquilo e ele fazia igual. Eu só vim perceber quando minha irmã falou. Seu filho é besta que nem você, ele faz as mesmas piadas, ele está aqui te substituindo. Né? E eu percebi isso. Né? Então, para a gente ver o quanto o nosso exemplo, o quanto a forma como nós agimos, nossos filhos, eles percebem, eles por vezes imitam e eles fazem
Às vezes não é nem premeditado, né? Sim, às vezes pode ser consciente e às vezes não. Às vezes é No natural. caso dele é super natural. Ele já incorporou isso na personalidade dele. E é tão legal porque quando a gente se reúne, né, sempre resenha sobre qualquer coisa, né? Então a gente tá sempre rindo e se divertindo junto. Às vezes um tá até meio emburrado, quando a gente solta uma piadinha. A carranca se desfaz. Exato. Agora nós vamos passar um filmezinho bem pequeno, curto. Um vídeo, né? Um vídeo, não filme, um videozinho bem curto que retrata bem o que nós estamos tentando passar durante esse vídeo. Exato, e gostaríamos que enquanto vocês assistissem, vocês refletissem sobre suas ações, sobre seus comportamentos, né? E pensem, né, quais as replicações que seus filhos estão tendo em relação a isso. Se forem positivos, maravilha, né? Tá perfeito, tá num caminho bom, né? Se forem coisas que vocês percebem que precisa haver uma ajustada, façam esses ajustes, né? Exatamente. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see his back there? Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came. There's a license to me. What's wrong with you, Harry? Get over here. You don't want to speak. I've had enough of you. I've had enough of you. Crianças veem, crianças fazem. Esse é o exemplo que vocês querem dar para seus filhos? Nós pedimos para vocês ponderarem a respeito de suas ações e suas condutas, da replicação que seus filhos estão tendo. Vocês são espelho de seus filhos. Na realidade, seus filhos são o reflexo de vocês. Você é um exemplo para seu filho. Ele absorve, vê e absorve e fala tudo o que vocês fazem. Então, pensem no que vocês falam, no que vocês veem, no que vocês fazem. Às vezes a gente acha que exemplo é só bom exemplo, né? Exemplo é tudo, né? Então, seja bom ou seja ruim, você é um exemplo para ele, né? Então, se você é um bom exemplo para ele, ele vai replicar esse bom exemplo. Se você é um mau exemplo para ele, ele também vai replicar esse mau exemplo. São realmente fazer bem feito. Nossos filhos, eles merecem isso. Nossos filhos, eles merecem o melhor que nós podemos dar a eles. Isso, e não estamos dizendo com isso que vocês são um mau exemplo, né? Jamais. A gente só está trazendo aqui uma reflexão. Exatamente. Né? E mesmo quando já somos bons exemplos, sempre há espaço para melhorar um pouco mais. Já dizia uma amiga minha, já diz, ela não morreu. Não há algo tão bom que não possa ser melhorado. Exatamente. Então sempre nós podemos melhorar um pouco. Sempre nós podemos avaliar e progredir, né? Essa é a nossa vida. Nossa vida é como se uma constante subida.
Se a gente parar de acelerar, a gente desce. Então a gente precisa continuar acelerando, continuar nos reavaliando e melhorando para que nós possamos ajudar a todos que estão ao nosso redor. E os nossos filhos são os principais impactados nesse processo. Exatamente, eles são aqueles que estão sempre conosco, né? Então eles são impactados primeiramente. Se nós impactamos o mundo, imagine nossos filhos, né? As pessoas que estão ao nosso redor, elas veem como nós agimos. É muito mais fácil a gente ajudar as pessoas através do exemplo do que das palavras. Imagine nossos filhos. Então, nossos filhos, eles são os primeiros impactados com o nosso exemplo, seja ele bom ou ruim. Então é isso. Então, foi mais uma vez um grande prazer estar com vocês. Tchauzão, até mais.